Abrir as escrituras, né? Em Arrojana, João, capítulo de número 10. O famoso capítulo de número 10 de João. Pai, venha falar conosco pela tua palavra. Tu és tremendo, maravilhoso, bondoso. Todos abriram? Conseguiram achar aí? Muito fácil, né? No Evangelho. Diz o texto: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe para outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E a Ruxa disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Yahushua dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Amados, estamos diante de um texto em que nós podemos presenciar essa conversa de Yahushua HaMashiach com os seus discípulos. E ele começa citando uma parábola, ele começa citando algo como o nosso mestre sempre fazia naquela época, que eram as parábolas, que era pegar algo físico e transformar ele em espiritual, transformar algo para o entendimento melhor das pessoas, de quem pudesse ouvir. Aqui nós podemos ver que neste texto vai falar de ovelha. O nosso mestre, ele nos faz entender essa profundidade, esta comunhão, esse algo mais íntimo, vamos se dizer assim, entre o pastor e as ovelhas. E que me chama a atenção, naquela época existia pastor como hoje? Não. Tinha, claro, todos aqueles que tinham o seu rebanho, era reconhecido como pastor, era pastor de ovelhas. Mas existia pastores como hoje? Não. Existia bispos como hoje? Não. Então,
O nosso mestre aqui neste texto, ele fala que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta e as ovelhas o conhecem. As ovelhas ouvem a sua voz. Aleluia. As ovelhas conhecem o seu pastor. Oh, maravilha! Nesse texto aqui, o nosso Mashiach cita, falando disso, mas não tinha necessariamente, como eu já vos disse, pastores como hoje, mas existia mercenários já naquela época. Já existia pessoas que eram como lobos, falsos pastores, para vocês entenderem melhor. Mercenários, quem seriam esses? Seriam, quando nós estudamos a Escritura, a gente vai ver que seriam que os escribas e os fariseus, doutores da lei daquela época. Porque o texto vai dizer que é Yahushua que é o verdadeiro pastor. Maravilha! Aleluia. Quando nós olhamos o texto, ele vai dizer assim que o pastor, ele entra pela porta. O pastor, ele faz o que é certo. Agora, já o mercenário, ele não faz tudo o que é certo. Ele ludibria, ou seja, ele aparentemente parece que está certo, mas no seu interior, no seu fundo, ou na sua, no que realmente ele quer fazer, não tem nada de certo. Ou seja, ele não vem para fazer tudo o que deveria ser feito. Mas o nosso pastor, Yahushua HaMashiach, ele sim, ele pôde concretizar tudo que estava escrito nos profetas, porque ele veio para juntar as suas ovelhas. Aleluia. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Há uma palavra aqui também no texto, no versículo 16, que Yahushua vai dizer: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Até esse versículo também se encaixa naquela palavra que o nosso mestre vai juntar todas as tribos, né? Então, amados, aqui está as ovelhas do nosso mestre. Será que você pode entender que você é uma ovelha de Yahushua HaMashiach? Aleluia. Por quê? Porque você tem dado ouvidos à voz do seu pastor. O verdadeiro pastor, segundo o texto, amados, que Yahushua vai dizer, o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário não. O mercenário, ele se faz de pastor, mas no momento em que vem a dificuldade, a perseguição, a luta, os problemas, né? Quem vem uma coisa terrível, ele pula fora e deixa as ovelhas. Mas o nosso pastor não. Aleluia. E Yahushua HaMashiach, ele veio para mostrar o caminho da salvação. Ele é a própria salvação, no entanto, ele é a porta que conduz a gente para o nosso Pai Celestial. E Yahushua, ele veio trazer, irmãos, tudo aquilo que nenhum outro poderia trazer, que é a comunhão do ser humano com o nosso Criador. Aleluia! E aqui, amados, neste texto, o nosso mestre, ele fala algo mostrando que os mercenários, ele vem, é considerado como um ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aleluia. Nós só vamos conseguir achar salvação, vida com abundância em Yahushua HaMashiach, e não em pastores mercenários, e não religiões que são mercenárias, e não pessoas que são mercenárias, porque eles não vão poder te dar nada.
Quem pode te dar é somente aquele que deu a vida por mim Aleluia. e por você, que é Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. O falso pastor e mercenário, ele vem roubar. Ele quer arrancar tudo, a lã das ovelhas. Ele quer arrancar tudo das ovelhas. Mas quando as ovelhas mais precisam, o pastor foge. O pastor sai, porque ele não tem condições de estar com você a todo tempo. Ele não tem condições de fazer algo por você que o nosso verdadeiro Mashiach, nosso pastor, ele pode fazer. O nosso Salvador sempre está conosco. Ele sempre está com a sua igreja. E aqui o texto ele vem falar dos mercenários, dos falsos líderes. E nós, quando estudamos o Evangelho, nós podemos ver que aqueles falsos escribas e fariseus eram doidos para poder pegar o nosso mestre em alguma coisa para acusá-lo. O tempo todo do nosso mestre, na caminhada dele, ali ficavam eles à espreita para poder acusá-lo, para poder ter alguma coisa que condená-lo. E eles fizeram isso ferventemente. E nós podemos ver e entender que isso era propósito. Isso era da palavra do nosso Pai, porque o nosso pastor, ele tinha que o quê? Morrer por mim e por você. Ele tinha que morrer por nós. E quando nós analisamos todo o texto, a história, quando o nosso Mashiach curava, quando ele andava pelas cidades com os seus discípulos, falando da palavra do nosso Pai, curando, libertando, sempre aqueles escribas, fariseus, aqueles doutores da lei, não gostavam daquela situação, não gostavam de como o nosso mestre falava, estava diante do povo, curando, e queriam que prendê-lo, queriam que achar alguma acusação contra ele. Nós podemos ver que a perseguição foi tremenda, a perseguição foi grande. Por isso que Yahushua fala que o mundo, se o mundo vos odeia, antes odiou quem? A mim. Ele sempre foi odiado, perseguido. Então ele diz para nós não nos preocuparmos, porque no mundo tereis aflições, já foi falado aqui, mas tende bom ânimo, porque eu venci, o nosso Mashiach venceu. Aleluia. Então, amados, podemos ver que a perseguição dele foi muito grande. Uma perseguição que direto eles queriam pegar ele alguma coisa contra a lei de Moisés, para poder fazer o quê? Barrar ele, parar ele. Mas aí é o que eu entro na grande história desses versículos da palavra do nosso Pai. Eu quero vos dizer, tentaram matar Yahushua, mas não conseguiram. Conseguiu? Não. Estou te fazendo uma pergunta. Tentaram matar ele, mas conseguiram? Não. Não? Não conseguiram. Prenderam ele, mas não conseguiu matar. Colocaram uma cruz sobre ele, a cabeça dele, mas não conseguiu matar. Esbofetearam, mas não conseguiu matar. Crucificaram, mas não conseguiu matar nosso mestre. Porque ele diz na sua palavra, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém conseguiu tirar a vida do nosso mestre. Ele deu. Ele falou, eu dou a minha vida, porque ele é o bom pastor. Olha o que o texto vai dizer. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Bendito seja Aleluia. o Cordeiro de água. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Só Yahushua poderia fazer isso, irmãos. Você acha que algum ser humano sobre a face da terra teve condições para fazer tal coisa? Ninguém. Só o nosso mestre, o meu Salvador, o meu pastor, o teu pastor, aquele que fala, eu dou a vida. Ele deu a vida por mim, por você e por todos
matar aquele homem. Aleluia. Bem que os soldados agora falaram, agora nós vamos acabar com ele. Nós vamos terminar com ele. Mas não conseguiram. Ali na cruz, aqui no Evangelho, um pouco mais para frente, no versículo 30 do capítulo 19, ali o Messias estava já sobre a cruz, juntamente com os outros dois homens, e ele ali já sofrendo muito, porque já tinha sido colocado uma coroa de espinhos, já tinha sido esbofeteado, cuspido, já tinha sofrido bastante, e ele sobre aquela cruz sentindo muita dor, mas não conseguiram matar o nosso mestre. Até então que chega um momento que ele teve sede, e ali ele molha aquela esponja em um vinagre, em algo azedo, amargoso, e daí ele cospe. Aí vem o versículo que vai nos mostrar, o versículo de número 30, capítulo 19, que diz: e quando Yahusha tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ele entregou, irmão, o seu espírito. Ninguém conseguiu matar, ninguém ia conseguir matar ele. Ninguém ia conseguir. Mas ele se entregou. Como diz o texto que nós vimos, de João 10, ele fala: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Bendito seja o Cordeiro de Yahvé. O que ele fez por mim e por você é algo maravilhoso. Aleluia. Para que nós, no dia de hoje, após 2000 anos que se passaram, nós conseguimos entender, nós conseguimos absorver que existe esse pastor, aleluia, esse Salvador, esse pastor, esse que é a porta, que ele deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Ali no madeiro, ele deu a sua vida por mim e por você. Tentaram fazer de tudo para matá-lo, mas ninguém conseguiria matar ele, porque ele é quem iria dar a sua vida por nós. E nós vimos que depois que ele vai cumprir esse grande mandamento, essa grande promessa, ao terceiro dia ele ressurge, ele ressuscita dos mortos. Aleluia. E aonde que se cumpre esta palavra, que eu tenho poder para dar e também poder para tornar a tomá-la. Bendito seja Yahvé. Então eu tenho uma notícia para você, que você já sabe, mas vou te fazer lembrar: o meu pastor e o teu pastor, ele está vivo. Aleluia. Ele está aqui comigo e com você. Não é um pastor morto, não é um pastor arruinado, acabado, mas é um pastor que está vivo, todo poderoso. Diz a Escritura que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Ele é o nosso pastor, ele te conhece, ovelha, ele sabe o teu caminhar, e ele está dizendo: não se preocupe. O lobo, a dificuldade pode vir sim, pode ter, mas só que eu estou contigo. Eu sou o teu pastor. O pastor está nos protegendo. Ele está nos guardando. O pastor está o quê? Nos guiando. Ele está nos guiando em direção à nossa morada celestial, à nossa vida espiritual. Ele está em direção de todas as coisas. Então não se preocupe, porque tem alguém te guardando, tem alguém te protegendo. Aleluia. Esse se chama
Yahushua HaMashiach. Ele deu a vida por você, aleluia, Ele deu a vida por mim. Então se alegre na presença dEle com estas palavras, porque Ele é o teu único e verdadeiro